E aí, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Fundamentos do Design de Interfaces. E nessa aula a gente vai falar então sobre Hard e Soft Grid, tá? Se você está curtindo essa série, deixa o seu like aí já, assina o canal para você ficar então por dentro das próximas aulas aqui desse curso e de outros que eu quero fazer aqui no canal, belezinha? E é isso, bora para a aula! Legal, então a gente tem dois métodos, né? Um chamado Hard Grid e outro chamado de Soft Grid. E de novo, eles são convenções do mercado, tá? São métodos que as pessoas foram utilizando e não sei dizer de onde surgiram essas nomenclaturas, mas basicamente esses dois métodos então se destacaram e se tornaram convenções e eu vou te explicar eles agora, tá? É o seguinte, aqui eu tenho duas telinhas então, uma daquela resolução de tela que até a gente viu na aula passada que foi a mais utilizada em 2019, tá? Que é a resolução 360 por 640 e a outra aqui é uma resolução de tela do iPhone 6 ao iPhone 8, tá? Por que eu escolhi essas duas? Olha só, essa primeira, ela encaixa perfeitamente numa grid de 8 pontos, tá? Numa 8 points grid. Mas essa segunda aqui não, tá? Se a gente olhar esses quadradinhos aqui e tal, a nossa grid, né? Cada módulo deles, na hora que chega nesse último módulo aqui, a gente tem essa situação aqui, ó. Aqui terminaria a nossa grid, né? Grid. Aqui terminaria a nossa grid e isso aqui seria então esse cantinho inferior aqui, tá? Aumentado, digamos assim, com zoom. E olha só, faltaria esse tanto aqui, ó, nessa parte mais escura e esse tanto aqui também no eixo vertical, tal, para que a nossa grid fosse perfeitinha, tá? E aí, então, isso traz alguns problemas pra gente como designers de interface, que é o seguinte: tá, se a grid não é perfeita, como é que eu vou conseguir encaixar todos os meus elementos seguindo uma grid de 8 points, tá? Vai ficar torto, vai ficar desproporcional, tá? O lado direito vai ficar com espaço menor do que o lado esquerdo. Como que funciona isso, Brunão? Como que a gente resolve isso? Bom, para isso, então, a gente tem que entrar um pouquinho mais a fundo aqui no conceito de Hard e Soft Grid. E é o seguinte, tá? Um jeito bem simples de entender a diferença entre as duas é que a Hard Grid, como o nome já diz, ela é como se fosse uma tradução para exato, tá? Uma grid exata. Isso significa o quê? Que os nossos elementos, tá? Todo elemento que a gente desenhar dentro da nossa interface, ele tem que encaixar perfeitamente na nossa grid de 8 pontos, no caso, né? Que a gente está tomando como referência. Então, esse elemento aqui, que seria a base de um card, né, esse verdinho um pouco mais claro aqui, tem que ser divisível por 8. Essa imagem aqui, a largura total dela tem que ser divisível por 8, inclusive a altura, tá? A Hard Grid ela leva em consideração também a altura. Então, realmente seria muito lindo, muito maravilhoso se a gente conseguisse encaixar todos os elementos numa Hard Grid, porque vai ficar proporcional, tudo bonitão, tudo praticamente uma Golden Grid, né? Mas as resoluções de tela, infelizmente, não deixam a gente fazer isso, como a gente acabou de ver na tela anterior, que tem a tela do iPhone e tal, que não tem uma medida que é divisível por 8 perfeitamente. E aí, se a gente não consegue manter uma Hard Grid no iPhone 8, né, do 6 ao 8 lá, e outras resoluções de tela também de outros smartphones, tá? Fica difícil, então, a gente conseguir trabalhar com a Hard Grid nesse nível aqui de perfeição, tá? E aí, então, surge o conceito de Soft Grid para a gente trabalhar. E a Soft Grid, ela diz o seguinte: olha, você não precisa se preocupar com o seu elemento, o seu card ou a sua imagem ser divisível por 8 perfeitamente. Não precisa se preocupar mais. Esse card aqui, por exemplo, poderia ter um valor, sei lá, 283 de largura, que a gente sabe que não é divisível por 8, tá? E mesmo assim tá tudo beleza. Por quê? Porque o que eu tenho que me preocupar na Soft Grid é com o espaçamento, tá? Entre os elementos. Então, eu preciso me preocupar se verticalmente eu tô com um espaçamento respeitando a minha grid de 8 pontos. Então aqui começa com 16, aqui também tem 16. Aí eu não preciso também me preocupar com a altura dessa imagem, se ela é divisível por 8. Nesse exemplo aqui até ficou porque eu só repliquei essa imagem do lado esquerdo aqui do lado direito, tá? Mas ainda assim, se essa imagem aqui fosse mais alta ou mais baixa, não importa. Ela não precisa encaixar na grid, desde que na hora que chegar no final dessa imagem, o espaçamento entre ela e o próximo elemento também seja
um número aí múltiplo de 8, tá? Então, basicamente, a gente acaba não tendo essa grid perfeitinha aqui por trás e a gente começa a se preocupar, então, com os espaçamentos. E esses espaçamentos seguem, então, o padrão de 8 points, tá? Então, aqui a gente tem 16, aí o padding, tá? O padding é um conceito, tá, de box modeling em CSS, ou seja, front-end. Inclusive, aproveitando, eu vou fazer um jabá agora. Olha só a hora do jabá. Se você tem algum interesse em aprender front-end, se você é designer de interface e tem algum interesse em aprender front-end, eu tenho um curso completão de front-end para designers com mais de 48 horas de curso. Eu fiz pensando em designers e você vai achar o link desse curso, então, aqui na descrição, belezinha? Mas então, voltando aqui à nossa aula, depois de um jabá maravilhoso, a gente tem esses conceitos de front-end, que é o padding, né? Depois a gente tem o margin e tal. E quando a gente vai desenhar interfaces, se a gente souber esses conceitos, facilita muito a nossa vida e principalmente sabendo desses conceitos, a gente tem uma tendência muito grande a utilizar o conceito de soft grid ao invés do conceito de hard grid quando a gente está desenhando interfaces para software, web, aplicações e tudo mais, beleza? Pelo menos é o meu caso. Depois que eu aprendi front-end, hard grid para mim fazia sentido como um designer que quer fazer tudo pixel perfect, bonitão, tudo encaixadinho e tal. Mas na hora que isso vai para o código, isso não funciona assim. Para o programador existem outros conceitos, tá, de desenhar a interface com código que esse tipo de layout aqui fica muito difícil. É possível? É possível, tá? Mas fica muito difícil, principalmente quando a gente começa a falar sobre design responsivo e quando uma mesma interface tem que funcionar em múltiplas resoluções de telas que são muito próximas umas das outras, como é o caso, por exemplo, de um Samsung Galaxy para um iPhone 6 ao 8, tá? São resoluções muito próximas, mas se eu desenhasse uma interface inteira considerando essa resolução de tela aqui, com hard grid, na hora que chegasse aqui no iPhone ela não iria encaixar. Então por isso, né, por todos esses motivos, que a nossa soft grid, então, ela é mais indicada, pelo menos eu estou indicando, tá? Mas se você quiser utilizar o conceito de hard grid, também funciona e fique à vontade, dependendo aí do seu projeto, tá? Mas soft grid, então, se preocupa com os espaçamentos. Importante, eu coloquei aqui no slide só verticais, exemplos verticais, mas nos horizontais também, tá? Você meio que segue esse conceito. Então aqui, se eu tenho 16 e aqui 16, não me importa a largura dessa imagem aqui dentro, desde que ela finalize com 16 e 16 de novo, por exemplo. Belezinha? Bom, e a próxima coisa que a gente tem que falar aqui, então, ainda falando sobre como utilizar grids, né, nessa parte conceitual aqui dos nossos fundamentos, é o vertical rhythm, ou ritmo vertical, traduzindo, né? E esse conceito de ritmo vertical, ele já existe, é um conceito de design mesmo, tá? Que vem até do mercado de design editorial, tá? De revistas, jornais e tudo mais, tá? E ele tá bastante atrelado à questão de textos, tá? Corpo de texto e tal. E o ritmo vertical, basicamente, é a ideia de que o espaçamento entre os elementos, espaçamento entre textos, tal, eles têm que ter um padrão, uma proporção, para que a nossa leitura vertical ela fique agradável, que a gente saiba onde começa e termina alguma coisa, tá? Então imagina assim, você está lendo um textão lá e ele tem... vai começar um novo assunto naquele texto, só que o espaçamento entre o final do texto anterior e o próximo texto, ou o próximo título, ou subtítulo que seja, não ficou tão claro. E aí, por exemplo, você não entende visualmente que ali está começando um novo texto, um novo tópico e tal. Isso é muito ruim, isso é uma prática ruim de design. E esse espaçamento, então, né, que a gente adota, esse ritmo vertical, ele ajuda a gente a visualmente, se a gente estiver rolando a tela bem rápido, a gente saber, opa, aqui começou outro assunto porque eu vi que teve um espacinho maior, tá? Isso é um jeito de interpretar ritmo vertical, mas lógico, o conceito é bem mais profundo, tá? Mas aqui no nosso design de interfaces tem algumas coisas bem pontuais que a gente tem que se preocupar, tá? E a primeira delas é o seguinte: quando a gente vai começar a trabalhar o ritmo vertical, a gente tem que imaginar uma linha horizontal, tá, de fora a fora,
que vai servir como referência, tá? Para a gente começar a definir os espaçamentos verticais dos nossos elementos, dos nossos textos, beleza? E o que acontece então? A gente consegue definir essa linha imaginária de duas maneiras. A primeira é como uma baseline, tá? Uma linha base, tá? Então ela vai pegar bem na base da linha de texto. E a outra maneira é o line height, tá? E o line height ele funciona um pouco diferente. Ele vai então atribuir uma altura à linha de texto. Então nesse exemplo aqui dá pra gente ver que pegou 3 quadradinhos de 8, porque eu ainda mantive a grid. Então a gente pode imaginar que aqui a gente tem um line height de 24 points, tá? E ele vai pegar, então, definir um line height para cada linha de texto e centralizar esse texto verticalmente dentro daquela linha, belezinha? Então essa é a diferença. Mais uma vez, pra gente que é designer, a gente fala, pô, baseline é muito melhor. Olha lá, fica alinhadinho e a gente tem como definir que eu quero só 8 points para começar a próxima linha de texto. E depois, na hora que eu terminar o meu título, olha lá a baseline bonitona. E aí eu posso definir então que eu quero mais 16 points para começar o próximo parágrafo e assim por diante, né? Sim, seria maravilhoso no mundo ideal, mais uma vez. Mas quando a gente começa a falar de novo de código, de programação front-end, tá? A gente vai pro ladinho de cá. E aí a gente cai no line height. Por quê? O line height, basicamente, ele é uma propriedade CSS, tá? E os softwares, a maioria dos softwares hoje, tá? Eles são desenhados com conceitos de CSS mesmo, usando CSS, tá? Com exceção de softwares nativos que têm algumas propriedades lá de código que não são CSS, mesmo assim interferem no visual, digamos assim, né, em como esse programador front-end vai desenhar a tela com código, tá? Eu arrisco dizer que, sei lá, a grande maioria dos softwares aplicativos hoje utilizam CSS. E o CSS tem essa propriedade line height, tá? E é assim que a maioria dos programadores que eu já conheci até hoje, inclusive eu como programador, utilizo espaçamento, tá? Entre textos, né? Espaçamento entre linhas e texto e tudo mais. Então, se a gente cai aqui no lado do line height, a gente tem uma pequena diferencinha no nosso espaçamento e no nosso ritmo vertical, que é o seguinte. Aqui eu consigo definir que do meu título para o meu parágrafo, eu terei então 16 points, né? Aqui também eu consigo, só que olha só, a gente tem um espacinho adicional e esse espaço adicional aqui, ele é referente então ao que sobra do line height, tá? Porque o line height ele não está alinhado à baseline, então sempre vai ficar um espacinho. Então aqui vai ser 16, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo especificamente, vai ser 16 mais alguma coisinha ali, tá? E na prática, dá uma diferencinha visual sim. Então esse aqui a gente consegue ver que tem um espaçamento aqui e esse aqui, para quem tem o olho bem treinado aí, vai conseguir perceber que tá maior sim, tá? Até porque dá pra gente ver aqui pela grid, tá? Eu só peguei isso aqui, removi a grid, coloquei aqui, e aqui é a mesma coisa. Peguei esses textos aqui, removi a grid, coloquei aqui embaixo. Então, dá pra ver que tem um espaço a mais, tá? Bruno, mas isso que é ritmo vertical? Então é só definir os espaços baseado em line height ou baseline? Isso é uma parte, é uma coisa que a gente tem que aprender antes de qualquer coisa. Mas o ritmo vertical mesmo, ele é um conjunto de regras, tá? Que a gente tem que criar previamente para como os nossos textos, tá? E outros elementos verticais serão distribuídos ao longo da nossa página, né? Ao longo da página que o nosso usuário está acessando. E aí a gente cai nisso aqui, ó. Proporção ideal para o ritmo vertical, tá? Desde que eu comecei a aprender sobre isso, tá? Especificamente para design de interfaces, eu aprendi então que um número ideal para um ritmo vertical é 12 points, tá? Pode ser qualquer outro número, você pode ter qualquer outra regra aí para você, tá? Mas para mim, e como eu vi também outras pessoas do mercado praticando isso, 12 points é um número ideal, tá? E outra coisa também que as pessoas têm feito, né? Alguns designers que eu admiro o trabalho e tal, e eu passei a fazer, é trabalhar a questão de dobrar esse número. Sempre que for necessário, então, dentro desse nosso padrão de ritmo vertical, que eu precise criar um novo tipo de espaçamento, a gente dobra esse número, tá? Mas, Brunão, por que 12? Não era 16, agora virou 12? Eu não estou entendendo mais. Você falou de 8 points grid, você deu um monte de exemplos lá com 8, 16, 24, e agora virou 12. Por que isso? O que está acontecendo?
Bom, basicamente aqui a gente tem esse exemplinho, tá? Que ele tá com um line height de 48 para o título, beleza? Aí depois a gente tem 24 aqui de espaçamento entre linhas e todos eles são múltiplos de 12. Beleza, isso tranquilo, né? E aí a gente também tem o 24 sendo o próprio line height do texto aqui, belezinha? Então cada linha de texto aqui, um corpo de texto, por exemplo, tá com um line height de 24. Até aí tudo bem, nenhum segredo, né? Então por que virou 12 e não é mais 16 e tal? Primeiro, porque fica mais agradável visualmente. O espaçamento de 16, ele deixaria essas linhas aqui, ó, se a gente fosse usar a mesma lógica de dobrar, tá? Deixaria elas muito distantes uma da outra, tá? Você pode fazer o teste aí no seu software que você vai ver, realmente parece que ficou um pouco over, tá? Ficou um pouquinho a mais do que deveria, tá? E também os espaçamentos entre título e subtítulo e tal ficam bem espaçados, tá? Não é errado, não é ruim, só fica mais espaçado do que... é uma percepção muito fina de quem tem de quem é designer, resumindo, tá? A gente como designer, a gente vai bater o olho e vai falar, pô, ficou melhor com 12 do que com 16. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo e é essa a explicação que eu consigo dar agora de por que 12 e não 16. Mas, olha só, isso não é um problema, tá? Isso não implica em nada no nosso uso da 8 Points Grid. Por quê? Porque, na verdade, a 8 Points Grid ela pode ser subdividida, tá? Inclusive, muitos designers, né? Você vai encontrar textos aí na internet, quando você for ler sobre hard grid, soft grid. Muitos designers, ao invés de utilizar uma grid de 8 pontos, tá? Utilizam uma grid de 4. E aí, quando a gente utiliza a grid de 4, acontece isso aqui, ó. A gente consegue ter tanto a 8 Points Grid, se a gente utilizar 2 módulos verticais e 2 módulos horizontais, tanto faz, a gente vai ter 8, certo? Então a gente continua tendo a nossa grid de 8 pontos a cada 4 módulos, beleza? A gente consegue ter a nossa grid intermediária agora, que vai servir para os nossos textos, tá? Que seria então múltiplos de 12, beleza? Então é só a gente pegar 3, ó. 4, 8, 12, 4, 8, 12... E a gente tem a nossa grid de 12. E a gente consegue, a gente continua conseguindo, né, ter os nossos espaçamentos de 16 onde for necessário, que são os múltiplos de 8. Então a gente consegue ter múltiplos de 8 e múltiplos de 4 e todo mundo fica feliz. E tudo fica com padrão, tudo fica alinhadinho à nossa grid. Então, basicamente, resumindo, fechando aqui, o que eu faço... Quando eu preciso, dependendo da tela, dependendo da interface, é dividir a minha grid não em 8, como eu fiz naquele exemplinho na aula passada e tal, mas eu divido em 4 points, tá? E, além disso, eu também uso o conceito de soft grid, ou seja, nem a grid eu deixo muito na tela, tá? Eu vou criando os meus espaçamentos entre os elementos baseado nas minhas regras, mas no meu dia a dia, eu não faço aquela grid igual eu fiz aqui no Figma. Quer ver? Tô com o arquivo aqui aberto. Tá vendo essa grid aqui, ó? No meu dia a dia, eu não utilizo isso aqui para trabalhar, tá? Por quê? Porque eu já sei como isso vai ser feito lá no código, no front-end. E essa grid perfeitinha aqui, ela é muito boa para a gente se orientar dentro do nosso design, principalmente se a gente estiver fazendo para uma tela que realmente encaixa perfeitamente numa 8 Points Grid, mas isso aqui, para mim, particularmente, é um pouco fora da realidade. Serve muito bem como orientação e tal, mas quando a gente começa a trabalhar com esses conceitos aqui de soft grid, para mim faz mais sentido e pensando do ponto de vista de programação front-end faz mais sentido também. Eu sei que isso aqui pode ser controverso, pode ser que você que está assistindo agora falando, pô, esse cara tá falando besteira, nada a ver com o que ele falou aí, porque a 8 Point Grid e tal... Faz isso, faz aquilo aqui na empresa a gente usa e funciona perfeitamente. E sim, beleza, não tem nenhum problema, tá? Eu, basicamente, nesse finalzinho aqui da aula, então, estou falando da minha experiência pessoal e do que eu tenho visto que o conceito de soft grid tem funcionado melhor para mim nos projetos que eu trabalhei. Mas, pelo amor de Deus, eu não estou colocando nenhuma regra aqui ou falando que um jeito é melhor do que o outro, tal. Eu estou falando que para mim funciona melhor, mas para você, e dependendo do seu projeto, do seu contexto e de como a sua empresa já trabalha aí e tal, com grids,
continue utilizando o que está dando certo, se é a hard, se é a soft, ou se é um terceiro método que nem é hard grid, nem soft grid, mas está dando certo, beleza. O importante é a gente criar padrões, tá? Acho que o grande aprendizado dessa aula aqui sobre hard grid, soft grid, ritmo vertical, é isso, a gente precisa padronizar os nossos espaçamentos, os nossos alinhamentos, tá? O nosso ritmo vertical. Tendo isso padronizado, tendo essas regras definidas, tá? A sua interface, então, vai ter consistência, tá? E consistência é um dos conceitos que a gente vai explorar numa das nossas aulas futuras agora, tá? Que ainda tem bastante aula para a gente fazer sobre fundamentos. E eu sei que essas aulas agora, do começo, estão bastante teóricas, tá? E talvez você queria já pegar, abrir o Figma ou o seu software aí e começar a desenhar a interface e tal. Mas, olha só que notícia boa. Na próxima aula, a gente vai aplicar, então, todos esses conceitos aqui de 8 points grid, hard grid, soft grid e ritmo vertical na prática, tá? Pra gente treinar um pouco, né? Afinal de contas, fica vendo só conceito aqui e não treina, não fixa na cabeça. Então, na próxima aula, a gente vai ter uma aulinha aí prática sobre hard grid e soft grid antes da gente partir para os próximos conceitos de design de interface, próximos fundamentos. Belezinha? Bom, então é isso, mais uma vez, se você gostou, deixa o seu like aí. Se você não assina o canal, assina o canal e compartilha, tá? Manda pro coleguinha, fala, olha só essa aula aqui do Brunão, que massa e tal. Manda pro coleguinha, tá? Isso vai me ajudar bastante aqui a tornar o canal cada vez mais popular, digamos assim, né? Levar essas aulas e esse conteúdo para mais pessoas, belezinha? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.